te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ensinai-nos, ó Deus, a imitar o que celebramos, amando os nossos próprios inimigos, pois festejamos Santo Estevão, vosso primeiro mártir, que soube rezar por seus perseguidores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 17 a 22. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e rei por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fique preocupado como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do Pai, e que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiado por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje, nessa segunda-feira, nós estamos vivendo o tempo da oitava da Páscoa, da oitava, do Natal. E nessa oitava do Natal entra, então, hoje o martírio de Santo Estevão. Hoje a igreja reza sobre a proteção de Santo Estevão. Santo Estevão foi um diácono e ele foi martirizado bem perto de Jesus. Pouco tempo depois de Jesus, ali diz os escritos que lá pelos anos 31, 32, Santo Estevão ele foi martirizado por defender a fé a Jesus Cristo. Então, ali no Atos dos Apóstolos, fala desses 6 homens escolhidos para viver, então, o ministério diaconal, porque os presbíteros, né, para ficar com mais tempo de pregar a palavra, e aí, então, foram escolhidos 6 homens
com boa reputação, cheios do Espírito Santo, para servir então aos órfãos e às viúvas, que é o grande sentido do ministério diaconal, que é o serviço. O serviço é a caridade, o serviço do altar e o serviço da pregação da palavra. Essa é a função do ministério diaconal. E Santo Estevão, um homem muito repleto do Espírito Santo, ele pregava com autoridade a palavra de Deus. E os judeus o perseguiam porque incomodava a forma que ele pregava com toda a sua sabedoria, e eles diziam que ele falava contra Moisés e contra Deus. E Estevão, muito ungido, ele falava com toda a autoridade, e quanto mais ele pregava, mais se revoltava os judeus. E aí Santo Estevão, Estevão foi na presença daqueles perseguidores, ele dizia que ele olhava para o céu e via a glória de Deus. E ao lado direito de Deus estava a pessoa de Jesus Cristo. Aqui no Atos dos Apóstolos diz que eles deram um grande grito, taparam os ouvidos, pegaram Estevão, arrastaram fora da cidade e apedrejaram. Um dos líderes desse grupo era Saulo. E Estevão, na agonia da morte, Estevão ainda tem misericórdia dos seus perseguidores e diz ao Pai enjoelhado, ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Perdoa estes, que eles não sejam condenados, culpados por esse pecado cometido contra mim. Então, Estevão mostra a sua santidade, por isso aqui no Oremos fala que Estevão amou seus inimigos. Então foi um grande homem da história da salvação, o primeiro mártir da igreja, o primeiro mártir cristão. E eu tenho muita alegria, e devoção em Santo Estevão, porque hoje, dia 26 de dezembro, eu completo 15 anos de ordenação diaconal. E fui ordenado, então, no dia 26 de dezembro de 2007, num grupo de mais 14 amigos lá na Catedral Basílica de Maringá. Então, é com muita alegria que hoje também me encontro nessa condição de estar a serviço de Deus, para que nenhuma perseguição possa nos abalar, porque a palavra de Deus fala que todos aqueles que defender a causa de Jesus vai sofrer perseguições, mas aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Então a salvação está na perseverança, nos desafios, vencer os desafios, ter muita sabedoria para fazer em tudo a vontade de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, é na alegria do nosso Deus que hoje celebro junto com esses outros irmãos que foram comigo ordenados nesse dia 26 de dezembro de 2007, lá na Catedral. Então é uma alegria dizer que esse ministério me fez eu cada dia melhor. Por isso hoje estou aqui, porque fui ordenado para celebrar, para pregar a palavra de Deus, que é palavra de salvação. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, de Santo Estevão, que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só
alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.